Bora! Vamos lá, gurias. Então, gurias, como eu mandei ele no grupo, tá? Quem tiver dúvida, só me sinaliza aqui que eu consigo enxergar todas, tá? E é importante que vocês interajam também, que a gente consiga conversar e eu possa ajudar vocês mais ainda, tá? E hoje vamos entender o porquê que muitas coisas acontecem, né? O porquê que tantos objetivos não são alcançados, tantas metas não são conquistadas, tantos comportamentos repetitivos que a gente tem que não são saudáveis, que são tóxicos, que não vão de encontro ao que conscientemente a gente deseja. Mas a gente faz. E a gente não sabe o porquê que faz. E automaticamente, muitas vezes, a gente pensa que vai fazer assim para sempre. Porque se eu faço isso, eu sei que eu não quero fazer dessa forma, mas eu insisto fazer, já é uma coisa automática, eu não sei como mudar. Então, é possível mudar, contudo, a gente só consegue mudar aquilo que a gente compreende. Ana entrou. A gente só consegue mudar aquilo que a gente compreende, aquilo que a gente conhece. E por que que a gente faz o que a gente faz? A todo momento a gente sente química. Químicas são geradas dentro da nossa cabeça. E de que forma? Qualquer emoção que a gente sinta, seja bem-vinda, Ana. Para toda emoção que a gente sente, uma química é produzida. O nosso corpo produz essa química. Então, a todo momento, da mesma forma como vocês já aprenderam, a gente está sentindo algum tipo de emoção, ao mesmo tempo, essa emoção, ela está gerando uma química emocional. Então, na nossa cabeça, no momento que a gente fica tendo pensamentos, às vezes, de raiva, pensamentos destrutivos, a gente acaba gerando a química do cortisol. O neurotransmissor cortisol, não sei se vocês já ouviram falar, que é o neurotransmissor do estresse. E o cortisol, que é muitas vezes que faz com que a gente se sabote. Por quê? Porque para a gente passar do ponto no nível de cortisol é muito alto, e é o nível de cortisol que faz a gente ficar estressada, é o nível de cortisol que nos faz sentir desânimo, nos faz sentir vontade de desistir. E por que que isso acontece? Porque muito se fala por aí, né? É muito comum a gente ouvir as pessoas falando sobre pessoas viciadas em álcool, viciadas em maconha, cocaína, êxtase, LSD, açúcar. Todos esses são vícios químicos, mas pouco se fala por aí dos vícios emocionais, que são mais perigosos e mais nocivos ainda do que esses vícios químicos. Por quê? Porque esses vícios emocionais, eles acabam refletindo, somatizando nos nossos órgãos, dentro da gente, e sem a gente perceber, sem a gente compreender o porquê que isso está acontecendo. Então, todas as pessoas possuem algum tipo de vício. Todas as pessoas. Tudo aquilo que a gente faz em excesso, a gente está viciado na química que o nosso corpo gera quando a gente faz aquilo. Pegando hoje o gancho, deixa eu até anotei aqui para lembrar, o gancho que a Kátia trouxe, né, do... Cara, ela é sinestésica. Uma pessoa sinestésica, o ambiente físico é importante. Então, ela vai gostar de um ambiente que traga conforto para ela, um ambiente mais confortável. Contudo, ela vive nessa dicotomia do que ela é mega sinestésica, para ela é mais leve um ambiente organizado, no meu ponto de vista, se eu estiver errada, tu vai sinalizando aí, Kátia. Para ela é confortável, é gostoso de ver um ambiente organizado. Contudo, ela não consegue manter essa organização. E por quê? Porque o corpo dela, não a Kátia, pessoa, os 95% inconscientes dela tá viciado na química emocional da bagunça, da desorganização, de ter que arrumar tudo de novo. Só que o que acontece? Por ela não saber como sair desse looping, ela acaba se agredindo, porque não é uma coisa que é confortável para ela.
Não é uma coisa que abastece o sistema representacional dela. É uma coisa que agride ela. E gera incapacidade dela em manter o ambiente organizado. E até vontade de desistir e achar que não, eu não tenho jeito mesmo, sou um caso perdido. Entende? Sou um caso perdido. E isso acaba refletindo não só no ambiente de trabalho dela, acaba refletindo no relacionamento dela, porque se eu não consigo, eu estou fazendo pressupostos, então eu não sei se é essa a história da Kátia, mas eu estou fazendo pressupostos pelo que a experiência que eu tenho em atender situações desse tipo, que o que acontece? Isso acaba refletindo também no relacionamento dela, porque inconscientemente ela lá com os botões dela, ela fica pensando, cara, se eu não sou capaz de manter o meu escritório, digamos, organizado, como que eu vou manter a minha relação? Como que eu vou saber manter a minha relação? Entende? E isso é complicado, porque isso não é bom, porque isso vai gerando cada vez mais incapacidade nela e desesperança. Desesperança de fazer diferente, desesperança de uma realidade diferente. E por que disso? Porque existe um vício emocional nisso, envolvido nisso. E ela é a melhor pessoa para conseguir buscar compreender que vício que é. Por exemplo, hoje vou pegar a Kátia para Cristo, hoje não vai ser a Jenny. Por exemplo, ela trouxe ali que tentou imprimir uma folha e tudo mais. Ok, ela trouxe uma situação, só que ela já trouxe uma situação problemática, desacreditada de algum tipo de solução. Então, automaticamente, por eu não conseguir imprimir, que daí eu não vou conseguir ter, talvez, os resultados que eu gostaria de ter nesse programa, porque na minha vida é sempre assim. Entende? Só que é uma coisa que eu sempre falo, que existe um quarto, e nesse quarto existem vários problemas. Só que o que acontece? Muitas pessoas, elas entram dentro desse quarto cheio de problemas e se trancam e jogam a chave do outro lado. E isso faz com que elas não consigam enxergar soluções, porque elas estão presas dentro daquele quarto. Só que tá, Jéssica, então eu tenho que viver uma vida que eu tenho que fingir que esse quarto dos problemas não existe? Não. Muito antes, pelo contrário. Nesse quarto dos problemas, a gente tem que buscar olhar pelo buraquinho da fechadura. Por quê? Porque daí a gente olha eles pequenininhos. E a gente olha, sai, e quando a gente olha ao nosso redor, é muito maior do que os problemas e automaticamente a gente consegue enxergar as soluções. E a grande maioria das pessoas que não conseguem sair do lugar, não conseguem conquistar o que elas querem, é porque elas se trancam dentro desse quarto. Elas se trancam dentro desse quarto dos problemas, ao invés de buscar a solução. E isso acontece bastante, tipo, até mesmo aqui, às vezes, com o Douglas, que às vezes ele vem, me traz uma situação e daí eu vou e trago, por exemplo, do trabalho dele. Ele me traz uma situação e eu vou e trago uma solução. E ele traz outra situação, mais um problema e eu trago outra solução, até que eu vejo que ele não quer a solução. Nada que eu falar naquele momento vai solucionar o que ele quer. Por quê? Porque ele está preso dentro do quarto. Naquele momento, ele está preso dentro desse quarto dos problemas. E ele não quer a solução. Ele está preso assim, cego, ali dentro. E não importa, eu posso virar à noite, trazendo... Para cada problema que ele me trazer, eu vou trazer uma solução. Para cada problema. Mas sempre vai ter, porque ele está preso naquele looping do caos. Ele está preso no vício do problema. Então, nada que eu fale vai mudar. E isso, hoje em dia, eu já trouxe para ele, daí eu falei, tá, tu quer me compartilhar os problemas ou tu quer que eu te traga algum tipo de solução? Porque se tu quer que eu te traga algum tipo de solução, tu tem que sair do quarto dos problemas. Dele, tá, vou tomar um banho. E daí ele vai, toma um banho dele para ele mudar a mentalidade dele. Entende? E na vida é o tempo todo isso. Eu atendo muitas mulheres que vêm na sessão, que minha vida tá acabando, que não sei o que, blá, 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 blá. E aí elas começam a falar. E eu só deixo elas falar, porque eu sei que qualquer coisa que eu falar
não vai resolver o que elas querem, porque elas estão presas nos problemas. Eu tenho que esperar ela falar tudo para eu convidar elas a saírem do quarto dos problemas, para eu trazer ela para essa metáfora, entende? E só a gente consegue nos tirar dos próprios quartos. Eu posso dar dica, eu posso ficar ali do outro lado da porta falando, pega a chave. Daí a pessoa vai dizer, o quarto tá escuro. Eu, tá, não, peraí que eu tô olhando aqui pelo ultrassom, vai para tua esquerda. Eu vou dando as coordenadas para a pessoa e achando a chave de dentro do quarto. Mas cabe à pessoa querer abrir a porta ou não e sair dos problemas. Então, particularmente em específico para ti, Kátia, foca na solução. Entende? Foca na solução. Embora eu sei que tu tem as suas situações, e são situações complexas. Entende? São situações complexas. Só que aceita essa solução, aceita essas situações para te começar a enxergar. Aceita esses problemas para te começar a enxergar as soluções. Porque tu é uma mulher incrível, tu tem um puta potencial. Entende? Só que enquanto tu não compreender isso, tu não aceitar isso, não importa o que aconteça, tu vai ficar presa nessa química do caos, nessa química do problema, nesse looping que, em vez de te impulsionar, ele te puxa mais para baixo. Até chegar a um ponto que talvez tu vai estar tão presa nessa química que pode entrar num processo depressivo, pode ter crise de ansiedade, entende? Então, quando tu te perceber com ela tendo algum tipo de situação dessa, tu perceber que tu tá só olhando pro problema, vai tomar um banho, exemplo, ou toma um copo d'água, porque a solução vai vir. Todas as situações desse mundo existem solução. Ah, para a morte não tem solução. Tem. A gente não tem. Quem disse que a solução da morte é a gente querer trazer a pessoa de volta? Não. A solução para a morte é a gente aceitar o que aconteceu e não ficar lutando contra. E para tudo na vida tem solução. Só que a gente tem que querer enxergar essa solução, a gente tem que querer encontrar essa solução. E voltando então para a questão dos vícios emocionais, das químicas emocionais, existem vários tipos de químicas emocionais. Eu coloquei algumas aqui e eu vou falando um pouquinho de cada uma para vocês, tá? Exemplo de tipos de vícios emocionais. O vício em problema. É aquela pessoa que vai estar tudo se encaminhando no dia dela, vai estar tudo dando certo e tudo mais. E como ela não está acostumada com essa química de dar tudo certo, tipo, não gera tanta adrenalina nela, aquele friozinho na barriga, ela vai catar um problema no meio disso tudo. Ela vai criar algum tipo de problema. E uma informação importante é porque ninguém nasce viciada. Ninguém nasce com nenhum vício emocional. Esse vício emocional, a gente cria ele durante a nossa vida. Durante a nossa infância, de novo, dos nossos 0 aos 9 anos, que esses vícios eles são construídos. Então, se eu, Jéssica, tenho o vício de reclamar, bem provável que eu cresci vendo a minha mãe reclamando. Entende? Então, ninguém nasce com nenhum tipo de vício. Uma coisa que eu sempre falo é que Deus, ou seja lá o que tu acredita, né? Ele nos fez perfeitas. A gente que no meio desse caminho foi se perdendo. Entende? Só que cabe a nós buscar se reencontrar, se resgatar o que foi perdido lá atrás. Então, uma pessoa que talvez tenha esse vício de problema, muitas vezes talvez ela era o problema na família dela. Exemplo, estava tudo bem e a mãe dela, ela chegava em casa e a mãe dela, só eu chegar em casa que tem problema, que daí eu tenho que ouvir teus problemas, eu tenho que te aguentar. Então, é a pessoa que não importa o que tu faça, ela sempre vai ver um problema. O negócio vai estar andando, ela vai encontrar, ela vai catar um problema. Alguma coisa no meio do caminho dela vai dar BO, vai dar errado. E isso acontece real, porque toda vez que acontece, isso reforça para ela que, viu?
Quando a coisa tá boa demais, é porque vem algo ruim depois. Então, não dá para, não dá nem para falar, né? Porque vai acontecer alguma coisa errada. Por quê? Porque ela já está viciada nesse problema, nessa química, na química do problema. Outro vício, vício de confusão, vício de exatamente, Jenny, procura cabelo em ovo. Entende? Tu vai falar ali, a pessoa, tua gestora, por exemplo, que ela é viciada em problema, não importa o que tu fale, ela vai catar alguma coisa. Minha chefe faz assim hoje. Pois é vício no problema, entende? E uma coisa que para ti, Jenny, né, que tem essa situação com uma superior tua, nada o que tu fale para ela naquele momento vai mudar. Por quê? Porque ela tá viciada naquela química. E se tu tentar mudar ela naquele momento, ela vai ficar mais pé da vida, porque ela se agarra com unhas e dentes naquilo que gera aquela sensação nela. E ela vai catar outra coisa. E talvez ainda vai... Então, tá, já que tu me trouxe problema, então eu vou criar um problema contigo. Porque ela quer aquela química. Entende? Então, nesse tipo de situação, com esse tipo de pessoa que não tá disposta, né? Que não tá querendo se desenvolver, nem nada, a gente só tem que ouvir. Entende? É uma merda. É uma merda porque muitas vezes as pessoas que são viciadas em problemas, são viciadas no caos, acabam alugando as outras pessoas, pegando as outras pessoas para Cristo. Entende? Porque daí fica virando depósito de merda, que nem eu falava pro Douglas, que ele tinha muito hábito de vir, chegar em casa e ficar reclamando. Cara, eu não sou teu lixão. Entende? Não vem depositar os BO que acontece no teu dia em mim. Ok, compartilhar, mas não desconta em mim, não vive de novo essa sensação. Mas é que é uma química que ele é tão viciado devido à infância dele que é gostosa para ele sentir de novo. Então, vício e problema é um vício muito comum, que é o vício do caos. É o vício do problema. E a pessoa fica cega no meio daquilo, não importa. Não gastem o latim de vocês. Tentando mudar o ponto de vista numa pessoa quando ela tem esse ponto de vista, quando ela tem esse vício. Por quê? Nada que tu fale vai mudar o que ela tá pensando, porque ela quer aquela química. Ela tá sedenta por aquela química. Da mesma forma que um viciado em álcool, um alcoólatra, o que ele mais vai querer ele acorda já pensando, onde eu vou comprar minha cachaçinha? A pessoa que é viciada, por exemplo, no problema, ela já acorda pensando onde é que vai ser o problema dela, onde que ela vai abastecer o baldinho do vício dela. Outro vício que eu coloquei aqui, vício em confusão, vício em brigas, vício em solidão. É aquela pessoa que não consegue se manter com ninguém. Por quê? Porque ela está viciada na química de ser sozinha. Mas não porque ela acha gostoso, mas talvez ela está viciada na química de falar para as outras pessoas, viu? Homem não presta, viu? Vou ter que morrer sozinha mesmo. E ela mesmo acaba afastando as pessoas dela. Inconscientemente. Ela não se permite estar com alguém porque ela está viciada na solidão. Ela está viciada em sentir aquela sensação que vai reforçar para ela que ela tem que ficar sozinha, porque é bem provável que ela foi uma criança sozinha. Porque é bem provável que talvez ela cresceu, ela viu a mãe dela se decepcionando com o pai dela. Uma mãe dela sendo, sei lá, maltratada pelo pai dela. E automaticamente ela pensou, não, é melhor ser sozinha do que passar por isso. É melhor ser sozinha do que sentir isso também. Só que isso é muito profundo. Isso é muito inconsciente. E esse vício faz com que a pessoa se auto-sabote, por exemplo, em relacionamentos. Em conseguir se manter em relacionamentos. Por quê? Porque sempre vai ter alguma coisa que não vai estar bom. Sempre. Sempre vai ter alguma coisa que não vai estar bom. Por quê? Porque ela precisa sustentar aquele vício dela, que é estar sozinha. Ela até começa alguma coisa para dizer, viu? Tentei, né, com alguém, mas não deu certo. Por quê? Porque nunca vai ter nada que vai ter bom. E o que não tá bom, ela também não vai ter tanta tolerância para suportar. Porque, óbvio, num relacionamento a gente
aceita muitas vezes coisas que não são exatamente o que a gente gostaria, né? A gente tem que flexibilizar muito no relacionamento. E muitas vezes a pessoa que está viciada nessa solidão, ela é bastante intolerante. Ela é bastante rígida. Tipo, não, tem que ser dessa forma, senão não quero. Que é mais um motivo para ela ficar sozinha de novo, para ela se colocar em solidão. Ó, a pessoa não quis, não fez isso, de acordo, não tem que ser exatamente como eu queria. E durante muito tempo também era bastante exigente, sabe? Eu penso que toda pessoa tem um porquê na nossa vida, né? Tem um porquê estar na nossa vida. E eu penso que, no meu caso, o Douglas, ele veio para minha vida muito para eu flexibilizar, para eu ser uma pessoa mais flexível, principalmente com relação a relacionamentos. Porque eu sempre tive muita característica de fugir, entende? Ah, meu negócio não tá bom, que mais tem homem por aí, foda-se. E com ele, não. Com ele, eu aprendi a persistir na relação e tolerar. Tolerar que não existe pessoa perfeita uma para outra. E que eu tenho que amar a pessoa com as imperfeições dela. Obviamente, no momento que essas imperfeições não agridam os meus valores. Só que não é levar tudo à ponta de faca. É muito importante isso. Eu tenho que relevar. E eu não relevava antes. Então, eu penso que talvez eu tinha o vício de fugir de relacionamento. Entende? Que quando dava, eu fugia, vazava. Outros tipos de vício. Vício em perder dinheiro, que é aquela pessoa que vai lá e está sempre sem dinheiro. Pode ganhar bem, fazer bastante dinheiro, mas está sempre sem dinheiro. Ela está viciada naquela química do perder dinheiro. E pode ser também porque ela cresceu ouvindo que dinheiro era sujo dos pais dela. E automaticamente, depois ela cresce pensando, ela cresce com aquela crença, né? Com aquele vício, não, dinheiro é sujo, dinheiro é sujo, dinheiro é sujo. Então, no momento que ela ganha dinheiro, o que ela quer fazer é se desfazer do dinheiro. Então, ela compra isso, compra aquilo, gasta em comida, ela faz de tudo para não ficar com dinheiro. Porque ela está viciada em ficar sem dinheiro. Ela está viciada nessa sensação de estar sem dinheiro. Porque é gostoso para ela o ficar sem dinheiro e depois aquela sensaçãozinha que ela sente quando ela tem dinheiro de novo. E daí ela volta, gasta tudo porque ela quer sentir aquilo de novo, ela quer sentir aquilo de novo, ela quer sentir aquilo de novo. Outros tipos de vício, vício em ser abandonada, que isso faz com que muitas mulheres se permitam estar em relações que não são saudáveis. Porque é bem provável que foram abandonadas, se sentiam abandonadas enquanto eram crianças. Então, essas mulheres que elas têm esse vício em ser abandonadas, elas acabam sendo supostamente tão chatas que elas fazem as pessoas se afastarem dela. Ela, tipo, quase força a pessoa a se afastar dela, mas porque ela tá viciada ela tem esse vício de ser abandonada, vício em ser traída, vício em reclamar. E uma coisa que eu sempre falo, clamar por mais daquilo. Toda vez que tu te pegar reclamando, pensa que tu tá clamando por mais daquilo. Se eu tô reclamando por frio, se eu tô reclamando que tá frio, eu tô pedindo mais frio. Se eu tô reclamando que eu tô sem dinheiro, eu tô clamando para estar mais sem dinheiro. Se eu tô reclamando que eu tô sempre sem saúde, tô sempre gripada, eu tô pedindo para ficar mais gripada. Se eu tô reclamando que eu tô cansada, tô sempre cansada, eu estou pedindo para estar mais cansada. Entende? Entendam o poder dessa palavra, que é o reclamar. Sabe? O Douglas, hoje em dia, ele não reclama. Logo quando a gente começou a conhecer, meu Deus do céu, que homem que reclamava. Tá sempre reclamando, sempre reclamando. Aí, de tanto a gente conversar e eu trazer isso para ele, hoje em dia ele não reclama, sabe? Óbvio, vai ter situações, né, que não vai ser exatamente do jeito que a gente gostaria, mas a gente não precisa reclamar, porque não vai mudar nada. Não vai mudar nada a gente reclamar. Eu prefiro muito mais resolver e depois compartilhar o que não estava tão legal para mim, que estava me incomodando, mas eu fui lá e foquei na solução. As pessoas que ficam reclamando, elas não focam na solução. E com certeza tu ficar reclamando não vai te fazer conquistar os teus objetivos, não vai fazer tu alcançar, tu chegar onde tu quer chegar. Entende? Outros tipos de vício.
vício em ser humilhada, vício em trabalhar. Ah, mas Jéssica, vício em trabalhar é positivo. Nananina, não. Hoje em dia é super em alta, super na moda falar que é o workaholic, né? Que é a pessoa viciada em trabalhar. Isso é mega tóxico. Mega tóxico, porque normalmente as pessoas workaholics, elas não têm tempo para a família delas. Elas não dedicam tempo para elas, para a saúde delas, elas não dedicam tempo para os filhos delas. Então não é saudável ser workaholic. Não é saudável. E foi algo que intitularam que, não, a pessoa que trabalha demais, ela é positivo. Só que não, porque no momento que todo o excesso, tudo que tu faz excessivamente, tu deixa de fazer de um lado. A balança, ela não fica equilibrada. Por exemplo, se eu trabalho demais, com certeza eu vou deixar a desejar em outros pontos. E enquanto eu estava fazendo essa lista, né, eu também me peguei pensando, quais será que são meus vícios, né? O que eu faço de mais intenso? Eu sou uma pessoa que posso dizer que sou viciada em autoconhecimento. E vamos lá, vamos para a explicação disso, porque eu parei para mim, mas qual será que é o meu vício? Eu sou insana, viciada por autoconhecimento. Mas o que está por trás desse meu vício? Porque se eu sou viciada em autoconhecimento, tem alguma coisa por trás. E o que tem por trás? Lembram que eu falei que a minha emoção predominante é o medo? Então, o autoconhecimento me faz eu me autoconhecer e automaticamente conseguir ter comportamentos mais planejados. Conseguir ser mais exemplo, conseguir seguir o que eu acho correto. Só que chega um ponto, como um momento da minha vida eu estava, que era o quê? Eu só queria estudar. E eu não fazia mais nada. Foram 2 anos da minha vida que eu só me dediquei a treinamentos. Eu não saía, eu não fazia nada. Eu ficava de domingo a domingo dentro do IBN, que é o Instituto Brasileiro de Neurolinguística e Coaching, onde eu era equipe. Então, nos treinamentos de segunda, eu saía do meu trabalho, meus atendimentos, tudo mais, eu chegava lá 18h15 e ficava até 22h30, 23 horas. Ia para casa, comia, dormia, e durante a semana era isso. E nos finais de semana, era das 7 às 21 horas. Eu fiquei viciada nisso, viciada nisso, viciada nisso. E, obviamente, eu abdiquei de muitas coisas na minha vida, abdiquei de muitos momentos. E até uma vez que teve uma situação com a Jenny, que daí foi onde que me virou muito também, me virou uma chave do que eu estava deixando de fazer. Que eu fui dar um help para ela numa situação que ela teve, e eu estava no treinamento. E foi onde, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? A minha família tem que ser prioridade. Entende? Então, a Jenny, ela fez uma carinha de quem lembrou de a situação que era, entendeu? Então, tipo, cara, eu simplesmente saí do treinamento para priorizar a minha família. E desde aquele dia, eu virei uma chave. Foi onde eu me percebi que eu estava viciada naquilo. O vício em se autoconhecer e querer ser perfeita. Só que não existe perfeição. Naquele meu processo de querer ser perfeita, eu estava deixando de ser uma boa irmã. Eu estava deixando, talvez, de ser uma filha tão presente. Entende? Então, todo o excesso é algum tipo de vício. Nenhum vício é positivo. Aquele dia eu fiquei surpresa por você sair. Foi uma prova de amor. Viu? Então, é verdade mesmo. Tipo, e me ajudou muito, embora aquele dia não foi algo legal, né, para ti que aconteceu, mas me ajudou muito. Entende? Que me trouxe para a realidade, me fez enxergar, cara, mas o que eu tô fazendo, entendeu? Tá tudo isso acontecendo na minha volta e eu não tô sabendo de nada disso. Por que eu não tô sabendo de nada disso? Porque eu não tô presente. Por que eu não tô presente? Porque eu tô viciada em querer ser perfeita. Só que adianta eu ser perfeita e estar sozinha, sem ninguém na minha volta, sem ter com quem compartilhar a minha perfeição. Não existe isso. Então, desde aquele dia, foi onde aquele foi o último ano que eu parei para
me dedicar full time para isso. A treinamentos e tudo mais. Foi onde eu entendi que, cara, ok, eu aprendi bastante, mas agora preciso absorver isso tudo. Eu preciso viver essas mudanças todas da minha vida. Eu preciso viver sem o medo de ter os mesmos comportamentos. E tá tudo bem. Então, todo tipo de vício, não existe vício positivo. Tudo que aquilo que a gente faz intensamente, em excesso, tem alguma falta e tem algum vício emocional atrelado. Outros tipos de vício. Vício em aceitar menos do que merece. Eu já atendi muitas clientes assim, que, por exemplo, tem ausência de merecimento em cobrar pelo seu trabalho, ou que vão lá no trabalho delas, fazem e não tem reconhecimento, elas não têm um bom salário, mas elas são viciadas naquele pouco. Aquele pouco para ela é bom, entende? Elas não sabem que podem ter mais que aquilo, mais do que aquilo. Elas se contentam com migalhas. É o vício de se contentar de migalhas. E automaticamente tu vai receber migalhas de amizades, tu vai receber migalhas de relacionamentos amorosos, tu vai receber migalhas profissionalmente trabalhando, porque tu não vai ter reconhecimento profissional. Então, existe também um vício em aceitar o menos do que se merece. E eu coloquei aqui, tá, alguns sinais de químicas negativas, que é o quê? Para a gente começar a compreender e se perceber quando que a gente está passando por algum tipo de química que não é positiva. Porque a química emocional, ela pode... Existem químicas emocionais positivas, que, por exemplo, a química do amor, a química da gratidão, mas existem também químicas emocionais negativas. Então, como perceber se eu estou passando nesse momento por algum tipo de química emocional negativa? Porque só no momento, só depois que houver essa percepção que pode haver algum tipo de mudança. Foi que nem quando a gente falou lá atrás sobre a inteligência emocional, que o primeiro passo é perceber, para depois compreender, depois gerenciar e daí sim controlar. E quando a gente fala de químicas emocionais, é a mesma coisa. Primeiro a gente tem que compreender, sentir que o negócio está acontecendo. Então, alguns sinais de química emocional negativa: aumento dos batimentos cardíacos, as mãos suando. Mão suando nunca vem de alguma sensação positiva. Mão suando, batimentos cardíacos acelerados, aumento da adrenalina. Então, esse seu estado negativo nos remete ao medo, à sensação de fuga, aumento do cortisol, que é o hormônio que é responsável pelo estresse, aumento da produção de testosterona, que por ser um hormônio masculino, toda mulher tem um pouco de testosterona, porém, por ele ser um hormônio por ele ser um hormônio masculino, no momento que a mulher começa a aumentar a sua produção de testosterona, ela acaba ficando estressada. Por quê? Porque a mulher tem que produzir progesterona. E no momento que ela produz mais testosterona, ela está produzindo menos progesterona. E isso tudo é química, entende? Outra coisa, aumento de refluxos ácidos, que no momento que é aquela azia que dá. Quando eu tinha empresa, eu vivia sempre com azia, estava sempre com azia, estressada. Dilatação dos vasos sanguíneos, que daí isso diminui o nível de dopamina e serotonina. Então, são alguns, como é que eu posso dizer? São alguns sinais que alguma coisa está acontecendo. Estou acelerada, estou com frio na barriga, não exatamente frio na barriga, mas estou com as mãos suando, meus batimentos estão acelerados, eu estou sentindo aquela adrenalina. E por quê? A adrenalina é um baita de um gatilho para conseguir identificar um vício emocional negativo, porque é a adrenalina. Muitas pessoas são viciadas em adrenalina. E dificilmente as coisas que envolvem adrenalina são positivas. Os comportamentos que envolvem adrenalina são positivos no dia a dia, tirando esportes, né? Mas muitas pessoas fazem certos tipos de esportes, por exemplo, o Douglas, ele é atirador, ele gosta de tiro porque ele gosta da adrenalina. Só que foi uma forma que ele conseguiu substituir o vício de adrenalina dele no dia a dia, ele direcionou para o esporte. Porque bem provável no dia a dia ele não tinha esse vício de adrenalina dele, fazia ele viver num caos, ficar gerando caos, treta
se exaltando com facilidade, porque ele gostava, era viciado nessa adrenalina do caos. Então, aí vem a pergunta, tá? Existem esses tipos de vício emocional, toda pessoa tem um vício, é viciada, tem vícios emocionais, como que a gente pode curar esses vícios emocionais? Então, da mesma forma que o vício, ele é emocional, a cura é emocional também. Não existe como a gente curar os nossos vícios emocionais se não acessando as nossas emoções. Então, o primeiro passo para conseguir curar os nossos vícios emocionais é usando e tendo inteligência emocional. Por quê? É a inteligência emocional que vai te resgatar. Eu tenho muito para mim, e tem uma grande característica minha que eu já trouxe para vocês, que eu sou bastante disciplinada com aquilo que eu determino que eu vou fazer. E não quer dizer que eu sou uma pessoa melhor que ninguém aqui, ou que eu tenho superpoderes, e sim que eu aprendi a usar a minha inteligência emocional ao meu favor. E não existe porção mágica. Hoje de tarde eu estava pensando, né? Mas o que eu poderia ensinar para elas, tá? Que vai fazer esses vícios sumirem. E eu concluí que não existe. Não existe um toque de mágica, não existe feitiço, batuque, não tem o que possa ser feito, entende? Se não a gente começar a ter a consciência. Ter consciência. Foi isso que mudou a minha vida em 360 graus. Não foi eu consumir de nenhuma pílula mágica, ou passar por algum tipo de regressão que mudou a Jéssica dos pés à cabeça, não. Foi eu começar a ter consciência dos meus comportamentos e autorresponsabilidade. Compreender e eu enxergar a vida de uma forma que tudo tem solução. Tudo. E que o meu corpo é a minha farmácia. Tudo que, como eu já falei, Deus nos fez tão perfeitas que tudo o que a gente precisa está dentro da gente. E isso é mega clichê. Falar, todas as respostas que tu precisa estão dentro de ti, toda a tua cura está dentro de ti. Mas é verdade. No momento que eu comecei a olhar para mim, para dentro de mim, ao invés de querer buscar que alguém externa me fizesse algum tipo de milagre, foi onde a coisa começou a acontecer. Porque eu virei a dona do meu destino. Parei de botar a culpa nas pessoas, parei de botar a culpa nas coisas. E isso é muito louco, porque constantemente a gente se pega querendo culpar alguma coisa. Entende? E eu me pego às vezes também, por exemplo, quando tá a Pérola e o Miguel aqui, e daí o Miguel acorda. Aí ele acorda chorando, e daí a Pérola vai, logo uns minutos depois ela acorda. A minha vontade é culpar ele pro Douglas. Viu? O Miguel fez a Pérola acordar, isso vem inconsciente, só que não. A Pérola acordou porque tinha que acordar. Só que o tempo todo a gente está querendo buscar culpados para as coisas que a gente não faz ou para as coisas que não saem da forma que a gente gostaria. O tempo todo. Então, a melhor coisa que eu posso compartilhar com vocês é compreendam que existem vícios emocionais e que todas nós temos vícios emocionais. Só que da mesma forma que esses vícios existem, eles podem ser curados. E a melhor forma de curar é a gente acessando a nossa farmacinha interna. A farmacinha que só a gente tem. Eu costumo dizer para as minhas clientes que nós somos... Dentro da gente existe um lado que é a médica e o outro que é o monstrinho. A gente que escolhe quem que vai dominar. A gente que escolhe quem vai dominar. E se a gente escolhe que a gente vai olhar para o nosso lado médica, a gente aprende a se resolver. A gente aprende a ter consciência. A gente aprende a parar de culpar as pessoas, parar de culpar as coisas, porque as coisas não estão exatamente da forma que a gente gostaria, porque a gente não atinge nossos objetivos e automaticamente fica se sabotando. Então, aqui no material... Ai, como eu falo. Aqui no material, eu coloquei para vocês, tá? No slide 6,
alguns tipos de neurotransmissores, que eles são como se fossem antídotos para a gente sair de vícios emocionais. E automaticamente, quanto mais a gente usa esses antídotos, menos presas em comportamentos nocivos a gente fica. Por exemplo, o neurotransmissor da dopamina, tá? Ele nos faz ter o hábito, tá? De comemorar. Toda vez quando a gente tem o hábito de comemorar, de ser grata, de fazer exercício, o nosso corpo produz dopamina. E automaticamente a dopamina, ela faz a gente reduz a nossa ansiedade, melhora o nosso ânimo, o nosso humor, a nossa energia, a nossa motivação. Se eu tenho o hábito de ser mais otimista, de enxergar o lado bom das coisas, de compreender que toda situação existe um ponto positivo. É uma das premissas da programação neurolinguística aqui. Toda situação existe uma intenção positiva. Se eu tenho o hábito de compreender que em toda situação existe uma intenção positiva, eu estou produzindo serotonina. E a serotonina, o que ela faz? Ela reduz maus hábitos, aumenta a capacidade de decisão. Se eu tenho o hábito de tomar sol, ok? Além da vitamina D, o tomar sol também faz que a gente produza mais melatonina, que melhora a qualidade do sono. Massagens, exercícios físicos, noradrenalina e endorfina, que reduz o estresse, melhora o foco, capacidade de pensar. Se eu tenho o hábito de dar abraços verdadeiros, demonstração de afeto nas pessoas que eu amo, eu produzo ocitocina, que proporciona sentimentos de amor, conexão, confiança, que é muito positivo. Se eu tenho o hábito de comer castanha, se eu tenho o hábito de meditar, de praticar respiração, respira, uma coisa que eu falo muito para a Pérola, respira, para o Miguel também, respira, e como funciona, entende? Eu tô produzindo o neurotransmissor da GABA, que reduz a ansiedade também, que aumenta o relaxamento. E, por fim, se eu pratico sexo, que isso é muito importante também, se eu como um chocolate, se eu dou uma boa risada, ou se eu tenho contato com a natureza, eu fico endorfinada, o famoso endorfinada, que reduz a dor, a depressão e aumenta a sensação de felicidade. Lembrando que a depressão nada mais é do que também o resultado de uma química emocional de tristeza dentro de si. Então, por que eu compartilhei todos esses neurotransmissores? Para que vocês possam usar eles como se fossem antídotos. Quando vocês se perceberem presas num vício emocional, por exemplo, a Kátia viu que o negócio lá tá tudo bagunçado no escritório dela. Ela vai arrumar, tá? Ou ela não vai arrumar. Ela vai fazer uma massagem, ela vai tomar um banho relaxante, ela vai fazer alguma coisa para ela não se culpar, para começar a mudar aquela coisa, mudar a química. Não arrumar só quando estiver bagunçado. No que vê que se deu uma desorganizadinha, fazer alguma coisa que vai abastecer algo que é positivo nela. Por quê? Porque a gente precisa começar a se perceber quais são esses vícios emocionais. E esse exercício que eu fiz comigo mesma hoje de tarde, do tipo, tá, mas quais são meus vícios emocionais? Fazia tempo que eu não parava para pensar sobre isso. E daí foi onde eu vi na questão de, tipo, cara, eu tenho que também, eu gosto muito de me autoconhecer, de estudar. E eu tenho que cuidar para não fazer só isso. Até hoje eu tenho que me policiar. Só que isso nada mais é do que o medo de errar. E é a minha emoção predominante e é o medo de errar. Só que tem que ter humildade para compreender que eu posso errar e tá tudo bem. Eu não preciso ser perfeita. Então, só que eu conscientemente tive que fazer esse processo comigo mesma. E é isso que faz com que a gente consiga fazer as coisas, com que a gente consiga conquistar os nossos objetivos. Então, antes de eu passar aqui para vocês quais exercícios, tá? Que eu vou propor que vocês façam, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Façam assim na câmera, ou assim. Não, Jenny, Ana, Vitória. Pode falar, Vitória. Tem como a gente estar emitindo mais de um vício?
como a gente ter mais de um vício emocional? Vários. A coisa é grande, entendeu? Tipo, não é mais que um. Com certeza a gente tem mais que um. Com certeza. Hoje eu parei para pensar, tá, nessa questão do autoconhecimento. Deixa eu pensar em outro aqui. Outro vício que eu tenho. Eu amo doce. Entende? Deixa eu olhar outro aqui. Tá falando algum aqui. Pode ser, deixa eu pensar mais algum vício emocional que eu tenha. Agora não estou me vendo nenhum em mente. Ah, pode ser um aqui, ó. Em off. Ai, gente, isso aqui vai ficar gravado depois. Vocês estão vendo as roupas ali? Olha aí, ó. É de família. Jenny também tem. E o que essas roupas talvez possam... Que vício será que elas podem resultar, tá, na minha vida? Deixa eu refletir aqui com vocês. Meu vício de não fazer na hora que tipo, exatamente quando te recolhe as roupas, entendeu? É um hábito que eu tenho que irrita o Douglas muito. Então, eu deixo elas aqui no cantinho para ele não ver. E por que eu faço isso? Deixa eu pensar por que eu faço isso. Eu acho que eu lembro da minha mãe também. A minha mãe não tinha muito hábito de sair recolhendo as roupas. Ah, lembrei, ó. A minha mãe, ela jogava as roupas tudo no meu quarto para eu dobrar. E eu jogava tudo em cima de um puff. Não sei se isso também é contigo. Ó, viu? Ó, ela escreveu. É porque eu não gosto de dobrar. Eu e a gente tem um vício emocional semelhante, porque a gente teve a mesma criação. Nem eu sabia que ela tinha esse vício também, tu viu? Vamos ter que contar para a mãe essa. Essa a gente vai ter que contar para a mãe. Entende? Bah, minha mãe jogava pilhas de roupa, assim, no meu sol, pegava a roupa e jogava, assim, do sabe? Roupeiro, jogava tudo do roupeiro, se lembra? Então, Vitória, respondendo a tua pergunta, temos muitos vícios emocionais. Vários, 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 vários. E a gente tem que se... Por isso que a gente tem que, às vezes, ficar... A gente tem que ter, depois vai ter um exercício que vocês vão fazer uma lista dos vícios emocionais de vocês, para que a gente comece a olhar para esses vícios emocionais e avalie o quanto eles estão atrapalhando a nossa vida. Entende? Eu ficar louca do doce vai atrapalhar o meu projeto. Meu processo de querer voltar a ter o corpinho que eu tinha antes da gestação. Se eu seguir sendo... Se eu ser sempre a louca do autoconhecimento, eu não vou dar atenção para minha filha. Porque se eu tenho uma brecha... E, gente, isso eu já te passo a palavra, Jenny. Se eu tenho uma brecha, eu tenho que me policiar para não catar um podcast para ouvir. Eu tenho que me policiar para não catar uma live de autoconhecimento para assistir. Entende? E isso é o quê? É eu viciado na coisa de querer saber mais, querer saber mais, querer saber mais, querer saber mais. Só que isso não é saudável. Eu tenho que me policiar quando eu vou fazer comida, às vezes eu só boto uma música, eu não preciso ficar aprendendo o tempo todo. Só que eu tenho que ficar me resgatando, entendeu? Eu tenho que ficar me resgatando, é a mesma coisa vocês. Pode fazer a pergunta, Jenny. E a gente pode ser viciado em pessoas. Tipo, acontece às vezes, não consigo largar esse homem, ou não consigo largar essa pessoa. Isso é porque você é viciado nessa pessoa. É tipo uma droga mesmo. Às vezes tu fala, essa pessoa é uma droga para mim. Vicia. Tu tá viciada não exatamente na pessoa, tu tá viciada na química que a pessoa te gera. Nas emoções que ela te faz sentir. Aí, por exemplo, daí daí vai de encontro naqueles exemplos. Vou dar um exemplo nesses tipos de vícios que eu coloquei. Se tu tem um vício de, deixa eu ver, de ser humilhada. Eu sei que não é o teu caso, mas digamos, se tu tem um vício de ser humilhado, tu tá com um cara mega tóxico, entende? E ele te humilha, ele te maltrata, é aquele tipo que tu fala, bate, que eu gosto, entende? E ele te maltrata, e tu continua com ele, tu sabe que ele te maltrata, só que tu fala, ele é que nem uma droga, não consigo largar dele.
Porque tu tá viciada naquela humilhação que ele faz tu se sentir. Tu tá viciada em estar presa naquela pessoa, tu tem medo de se sentir sozinha, tu não sabe lidar com isso, tem medo de se sentir abandonada. Então, pode ser um vício devido ao medo de ser abandonada, entende? Então, para tu não se sentir abandonada, tu aceita qualquer coisa. Então, é muito comum. Muito, 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 muito comum. Eu já atendi uma cliente que era viciada em pessoas, só que no caso de questão de chefes, gestores, ela tinha um perfil que sempre os superiores dela eram iguais, muito semelhantes. Mega abusivos, sabe? Tipo, cagavam na cabeça dela. E ela, eu não sei o que acontece, mas eu saio do emprego, eu vou lá, entro, começo um outro emprego e daí tem um gestor que ele é igual ao outro. Ela tá viciada nessa emoção. Então, sim, pessoas viciam umas às outras, só que também existe o vício positivo, né? O vício positivo não. Existe um desejo positivo em tu querer estar com outras pessoas, mas quando ela te gera algum tipo de sensação positiva. Mas sim, respondendo a tua pergunta, viciamos em pessoas, não exatamente em pessoas, mas nas sensações que elas nos fazem sentir. Que nem, tem um perfil lá que tu segue no Instagram que tu é viciado nos stories daquela pessoa. Tu fica ali pensando, fica ali, que nem eu vejo gente viciada na Virgínia, que é uma influenciadora, nos stories dela. A química que ela gera nas pessoas, nas gurias, em querer ter a vida delas, em querer ter a vida dela, em querer ter o corpo dela, em querer ter a família dela. Ela tá o tempo todo gerando química emocional. E como desvicia? Primeiramente, inteligência emocional. E segundamente, fazendo um dos exercícios que a gente vai fazer, que é primeiro, tu só vai se desviciar daquilo que tu reconhece que tu é viciado. Nenhum viciado, digamos, em droga, vai largar o vício se ele não reconhecer que ele é viciado. Então, se eu sou viciada num tipo de... Se eu sou viciada em pessoas, digamos, vamos pegar esse exemplo teu, faz de conta que fosse isso, acontecesse contigo. Viciada num padrão de homens, tá? Vou listar que comportamento que esses homens tinham em comum. Primeiro de tudo. Tá, listei os comportamentos que esses homens tinham em comum. O que eu sentia toda vez que eles tinham esses comportamentos comigo. Aí, tu sabendo o que tu sentia, tu pode definir o que tu quer sentir. Só que a gente tem que ir afunilando, entendeu? Porque não é a pessoa, a gente tem que entender a sensação que a pessoa nos fazia nos sentir. Porque daí, compreendendo a sensação, aí sim, a gente consegue mudar o que a gente quer, consegue começar a se curar do que a gente quer. Faz sentido? Vitória. Só quando tu é viciado na sensação que essa pessoa te proporciona. E quando é bom, não é ruim, mas de repente não é o certo, não, né? É mais difícil ainda. Uma coisa que eu tenho para mim é o quê? Tudo aquilo que eu tenho em dúvida, se é certo ou errado, talvez não é o melhor para mim. Entende? Só que daí também tem outra questão, Jenny. Certo para quem? Errado para quem? Sabe? Exemplo, eu sou de uma religião Testemunha de Jeová. Vou dar um exemplo aqui aleatório, que eu imagino que ninguém aqui é Testemunha de Jeová, então não comprometa ninguém. Eu sou Testemunha de Jeová e eu só posso me relacionar com homens que são de Testemunhas de Jeová, tá? E daí eu começo a me relacionar com um homem católico, exemplo. E automaticamente eu estou fazendo algo errado. Errado para quem? Não existe certo ou errado para o amor. É errado perante as outras pessoas. Então, sempre quando alguém me fala, mas eu só estou fazendo coisas erradas, eu só atraio o homem errado, emprego ruim, emprego errado. Mas é errado para quem? Para ti ou para as pessoas?
Entende? Porque muitas vezes aquilo que às vezes as pessoas vão julgar como errado pode ser algo que é positivo para ti. É a gente não ir com a manada. Não, a gente não somos obrigados a seguir a manada. Entende? Eu acho que a grande libertação que a gente pode aprender a ter na vida é a gente não seguir a manada e seguir o nosso coração. Obviamente, nem sempre a gente vai acertar, né? A gente está no processo de melhoria, mas não se prender ao certo ou errado. Existe aquilo, no momento que tu sabe o que é importante para ti, para os teus valores, tu não permitir algo diferente daquilo, tu está fazendo certo. Entende? Se tu não permitir, para mim é importante que o homem seja atencioso, se me respeite, seja trabalhador, essas 3 coisas o homem fazendo, ele está me nutrindo. Isso está certo para mim, ele é um homem certo para mim. E tá tudo bem. Não existe certo ou errado. É certo ou errado para quem? Entende? No meu ponto de vista. Não sei se faz sentido para ti. Vitória. Tu deu o exemplo do chefe e tal, mas a gente libera um hormônio do vício, né? E como é que isso afeta outra pessoa? A gente libera e a outra pessoa a gente atrai aquilo para nossa vida? Perfeito. A gente atrai. Entende? A gente, que nem por que a gente atrai? Porque eu já vou numa mentalidade do que eu não quero. O meu cérebro, ele não entende a palavra não. Por que normalmente mulheres atraem homens que traem? Porque elas buscam, ficam com o radar ligado atrás de homens que não vão trair. Ela não quer um homem que vai me trair, eu não quero um homem que vai me trair, eu não quero um homem que vai me trair. Só que o nosso cérebro não entende a palavra não. Então, acaba atraindo. O que o nosso radar fica atraindo? Homem que trai, 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 homem que trai. E a mesma coisa com gestores. Entende? Com gestores, com empregos, com tudo na vida. Por que tantas pessoas não atraem aquilo que elas gostariam? E elas acabam achando que elas são pessoas azaradas. Porque isso volta lá ao que a gente falou, acho que foi na primeira aula, ou na segunda. Não fomos treinadas a pensar o que a gente quer. A gente pensa só o que a gente não quer. Entende? No momento que tu muda a tua mentalidade para pensar aquilo que tu quer, automaticamente tu vai atrair aquilo que tu quer. Mas tu tem que acreditar. Entende? Então, a gente atrai as pessoas. Uma coisa que eu sempre falo é que a gente vai sempre atrair pessoas que vão alimentar os nossos vícios emocionais. Sempre. Então, se eu tenho um perfil de ser mais mãezona nos meus relacionamentos, eu acabo virando mãe dos meus maridos, meus namorados. Se eu tenho esse perfil, sou viciada nessa química de ser mãe dos meus namorados, eu vou atrair homens que tenham vícios de ser filhos, que buscam mulheres cuidadoras, que buscam mulheres para serem mães deles. E é isso que vai fazer a gente se gostar. Porque um está alimentando o vício do outro. Então, se eu tô com o Douglas, é porque ele alimenta alguns vícios emocionais meus. Se ele tá comigo, é porque eu também alimento alguns vícios emocionais nele. E por isso que casais ficam juntos. Porque o tempo todo a gente está alimentando o vício do outro. Por isso que a gente tem que cuidar muito dos vícios que a gente está permitindo que o outro alimente dentro da gente. Porque podem ser vícios que machucam muito, muito profundos, que não são nada, mas nem um pouquinho saudáveis, entende? Então, eu constantemente, eu sempre me pego pensando, tá,
O que eu estou me permitindo? Quais os vícios que o Douglas alimenta em mim? Por que ele está na minha vida? Porque se ele está na minha vida com as imperfeições dele, tem algum porquê. Entende? Para eu não me permitir a me prender, seguir num relacionamento que está alimentando vícios muito tóxicos em mim, vícios repetitivos, entende? De medo, de sempre de relacionamentos que nem eu tinha antes. Eu tinha muito vício de, tipo, quando eu começava com um homem, ele estava com a vida parada ou a vida estagnada. Eu ia lá e fazia o cara ganhar dinheiro. Depois que eu impulsionava o cara a ganhar dinheiro, eu saía. Tipo, tá, cumpri minha missão. E ia embora. Daí, buscava um próximo pelado para fazer ganhar dinheiro. Entende? E eu tava presa nisso. Por quê? Me analisando. Querendo ou não, isso me dava reconhecimento. Querendo ou não, isso fazia eu me sentir poderosa. Querendo ou não, fazia esses homens ficarem independentes de mim, do meu poder. Porque eles, embora eu empoderasse eles transferiram, era uma troca. Eu compartilhava o meu poder e eu sugava todo o poder que eles tinham. Automaticamente, eles ficavam totalmente dependentes de mim. Aí, quando eles estavam dependentes de mim, mas eu não quero um filho. Só que eu criava isso. Entende? Eu ia lá, reclamava que, eu devolvo meus relacionamentos, eu sempre vou lá, tá tudo bem, tudo mais, quando eu tô com um marido que é um filho dependente de mim. Só que a culpa não era deles. Era minha. A responsabilidade era minha. Que começava o relacionamento querendo ser mãe. Sabe? E isso que, logo eu comecei com o Douglas no mês, ele falou, eu não quero que tu seja minha treinadora. E no momento do nosso relacionamento, isso estava acontecendo. Porque é muito natural o meu. Eu faço isso o dia inteiro. Entende? Então, para eu me perder é muito rápido. É muito rápido. Então, eu tenho que ficar aqui, às vezes, tipo, quieta, me segurando, louco, para entregar um monte de solução para ele, para passar um diagnóstico do que ele está sentindo. Só que, não posso. Porque senão, porque eu olho para trás e vejo todas as merdas que eu fiz, entendeu? Que eu atrapalhei os meus relacionamentos todos de dar certo. Eu tenho que ficar me segurando, não posso. Porque senão, para eu virar, acabar se me tornando treinadora dele, é isso aqui, como no momento do nosso relacionamento, o negócio estava se encaminhando, e sem ele perceber, metido mega macho alfa, tipo, ele também não estava percebendo, porque eu vou envolvendo, eu vou trazendo solução, eu vou nutrindo, eu vou ofertando, eu vou provendo. A pessoa vai ficando, vai relaxando, entendeu? Vai relaxando, e quando vê, eu dominei tudo. E daí, se eu domino tudo, perde a graça, daí eu quero vazar. Então, é algo que a gente tem que se policiar o tempo todo, e sim, a gente atrai esse tipo de pessoa, a gente atrai o tempo todo pessoas que vão alimentar os nossos vícios emocionais. Todo mundo bolado aqui, todo mundo bolado, todo mundo sério aqui, pensando, só falta estar aqui, ó. Então, gurias, tá? Que eu vou propor de exercício para vocês. Façam, por favor, uma lista de quais são os seus vícios emocionais. Depois que eu já rezei a missa para vocês aqui, expus intimidades profundas minhas. Façam essa lista. Todo mundo tem um monte de vício emocional. Eu aqui sentada na minha mesa catei 3. Entende? E compartilhei minhas roupas no varal ainda aqui. Então, temos muitos vícios emocionais. Só que a gente tem que parar, sair do automático da vida para fazer uma listinha para começar a ter consciência. A consciência é o primeiro passo para a mudança. Não tem como eu mudar nada daquilo que eu não reconheço. Não tem como eu fazer diferente. Se eu estou tendo um tipo de comportamento que eu estou vendo que eu não estou fazendo diferente, é porque eu não parei para pensar, simplesmente pensar o porquê que eu faço o que eu faço. Por que eu estou fazendo isso? Que emoção que eu estou usando de forma negativa? Que vício emocional que isso está me alimentando?
Isso é usar o autoconhecimento a teu favor. Tu pegar de todas essas informações, esses conhecimentos que eu vou compartilhando de vocês, e vocês se munirem de uma farmacinha interna para saber qual remedinho tu vai usar para determinada situação. De parar, por que eu estou fazendo isso? Simplesmente só parar e pensar o porquê que eu estou fazendo isso. Que a gente não tem o hábito, às vezes, de fazer. A gente vive uma vida tão automática, que a gente só vai fazendo. E existem poucos momentos de reflexão, de sabedoria, de por que eu estou fazendo isso? O que será que isso está me fazendo sentir? Só que é importante. Então, façam uma lista de quais são os vícios emocionais de vocês e, depois que fazer essa lista, fazer a lista de quais vícios tu determina que tu quer eliminar para conquistar os teus objetivos. Certo? E depois disso, qual a estratégia tu vai usar para curar os teus vícios emocionais? Eu vou trazer para vocês 2 exemplos de estratégia, tá? Que as pessoas usam muito e que eu usei muito durante a minha vida. Não sei se vocês já viram em alguns tipos de treinamento que as pessoas ganham tipo uma pulseirinha de elástico, assim, que é tipo um elásticozinho, assim, larguinho, assim, que as pessoas ganham aquela pulseirinha. Ou tem pessoas que vivem com atilho no pulso. Por que isso acontece? Devido a um estudo que o ser humano, tá? Ele vive 75% fugindo da dor e só 25% buscando prazer. Infelizmente, a grande maioria das pessoas aprende da dor. Então, por que as pessoas têm aquilo no pulso? Toda vez quando elas têm algum tipo de comportamento, tá, que é nocivo para elas, elas puxam o elástico. Oh. Isso não é sadomasoquismo, nem sadismo. É tu comandar com o teu corpo. Por quê? De tanto tu começar a ter aquele tipo de, por exemplo, eu quero parar de tomar café com açúcar. Aí vou lá, dou uma bicada no café com açúcar, mas eu tomo café com açúcar, mas eu puxo o elástico. Isso vai me provocar um desconforto. E de tanto eu começar a provocar esse desconforto, meu cérebro vai entender, não, isso não é bom. Porque o cérebro, ele não entende o que é positivo ou o que é negativo. O inconsciente não sabe o que é positivo e o que é negativo, mas ele reconhece dor e prazer. Então, tinha uma época que eu andava com atilho. Entende? Que eu tinha alguns hábitos que não eram tão positivos. E eram muito do meu dia a dia. Então, eu ia lá e puxava meu elásticozinho. Opa, para mim voltar. Então, por exemplo, quando vocês verem em treinamentos, do Paulo Vieira, do Wendel Carvalho, grande maioria desses treinadores, vocês vão ver que eles compartilham uma pulseirinha, né? Que daí não é uma tira, é uma pulseirinha bonitinha, que tem o nome do evento, do treinamento. Por que eles fazem isso? Justamente para te começar é uma estratégia de tu te resgatar. Outra estratégia, foi muito criativa, que uma cliente minha um dia tomou, foi tomar água. Tomar água, entende? Tomar água. Só que, a água não provocava dor nela, mas gerava incômodo ela ter que ir o tempo todo no banheiro. O tempo todo no banheiro começou a meio que já deixar ela incomodada. Então, tem que ter alguma estratégia. Então, eu convido vocês a definirem qual vai ser essa estratégia, para que vocês eliminem esses vícios emocionais até o nosso dia 21 de novembro. Caso vocês tenham algum tipo de dúvida, compartilhem no grupo, eu estou à disposição. Somente segunda-feira à tarde, normalmente é um dia muito frenético para mim, então talvez eu não vou conseguir dar tanta atenção, mas vocês têm agora até sexta-feira para ter dúvida. Tem no fim de semana, às vezes eu não respondo na hora, mas eu sempre respondo. Então, usem-me e abusem-me. Usem-me e abusem à vontade. Eu tô aqui para ajudar vocês, entende? Tipo, vocês aproveitaram a oportunidade de estar aqui. Diferentemente, tem cliente minha que minha hora da minha sessão é R$300. Entende? Então, vocês têm a oportunidade de me ter no grupo ali, podem me usar e me abusar, eu amo ajudar. Essa é a minha missão, é para isso que eu tô aqui. Então, use-me
e abuse-me. E ajude também umas às outras, que nem, hoje a Vitória foi lá e deu um help para Kátia. Cara, a gente está ali para se ajudar também. A gente tem um propósito em comum. Então, se eu demorar para responder e alguém quiser dar um toque ali, fiquem à vontade. É assim que a gente aprende. Não existe melhor forma da gente transformar um aprendizado em conhecimento colocando em prática. Explicando para alguém, ensinando alguém. Além disso, tá fazendo um bem para essa pessoa. Certo, mulheres? Jenny, aparece aí para fazer uma foto. Cadê a Jenny? Jenny, tu tirou tua imagem e vazou, né? Tá todo mundo se ajeitando. Vou tirar foto com o bonequinho da Jenny mesmo. Apareceu. Apareceu. Vamos lá, guris. Prepare seus melhores sorrisos. Vou ajeitar aqui. 1, 2, 3 e... Ai, que burra. Dá 0 para ela. Peraí que eu tirei. Eu botei a tela preta. Tá, continuem. Agora foi. Deixa eu ver. Tá, todo mundo de olho aberto. Perfeito. Gurias, gratidão. Mais uma aula. Vencemos. Nem doeu. Espero que tenha sido tão bom para vocês como foi para mim. Beijo. Boa noite. Ótima semana.